A gente vai agora, com alegria, conversar com a doutora Charlene Borges, que é defensora pública federal e integrante do movimento Lactantes pela Vacina, um movimento de mães pela vacinação de lactantes sem comorbidades. Doutora Charlene, tudo bem? Boa tarde, é um prazer falar contigo. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Nardelli, é um grande prazer também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, não é? Lactantes pela vacina. A vacinação contra a Covid aqui em Salvador, além dos públicos, né, que já foram incluídos, continua para gestantes, mães de recém-nascidos sem comorbidades e lactantes com comorbidades. Como é que está a movimentação de vocês e do grupo Lactantes pela Vacina para a inclusão de todas as mães que amamentam, mesmo sem comorbidades? Que argumentos são utilizados, além dos que a gente já imagina, né? Mas como é que vocês estão trabalhando para incluir esse público também nos grupos prioritários de vacinação? Bom, inicialmente eu queria falar aqui como mãe, como Charlene Borges, pessoa física, não falo institucionalmente pela defensoria, mas as defensorias públicas, elas travaram uma luta e articulação para a inclusão do público prioritário, gestantes e lactantes, no PNI nacional. E agora, em abril, o Ministério da Saúde, felizmente, contemplou esse público parcialmente, né, contemplando as grávidas e as puérperas por conta da realidade de mortalidade materna que assola esse público. Então, tivemos essa grande vitória. Contudo, as lactantes ficaram em aberto. Semana passada, nos grupos de mães e também acho que no WhatsApp de todos os pediatras e obstetras, né, foi todo um burburinho por conta das notícias que circularam aqui no estado da Bahia, de que o estado da Bahia, a prefeitura, iria sim vacinar, assim como em alguns municípios do país já está acontecendo, tanto as grávidas, as puérperas e as lactantes, com e sem comorbidades. Tivemos acesso a um documento muito importante do Comitê Bipartite do Estado da Bahia, né, que é um comitê interinstitucional que contempla a instância do Estado, a instância do município, e nessa resolução número 77 de 2021 tem a previsão, no artigo 18, de que é um objetivo da próxima estratégia de vacinação, vacinar as grávidas, puérperas e lactantes com comorbidades, e posteriormente, no artigo 19, vacinar as grávidas, puérperas e lactantes sem comorbidades, né? Essa resolução ela optou por utilizar a terminologia sem doenças crônicas. Então, na Bahia, o grupo de comorbidades ele vai ser denominado grupo com doenças crônicas e condições clínicas especiais. E, assim, entendendo toda a principiologia que envolve o programa de vacinação, que busca o bem-estar público, o bem-estar geral, a equidade, a vacina como um direito humano. Existem os critérios de vacinação que envolvem os grupos de risco, por motivo de saúde, mas existem também os critérios que envolvem a vacinação por conta da vulnerabilidade social, das condições clínicas especiais. Existe princípio também de valorizar os profissionais de saúde que estão na linha de frente, os policiais que protegem a população, todas as categorias prioritárias. É muito justo que todos sejam contemplados. A nossa luta específica como mães para a proteção das nossas vidas, porque assim é um grande pesadelo na pandemia de uma mãe faltar para os seus filhos, faltar para os seus bebês pequenos que dependem do aleitamento materno. Isso é um pesadelo que habita o cotidiano de toda mãe. E, assim, a gente não pode, a gente evita levar as crianças, os bebês no pediatra, não sai com as crianças, não recebe visitas de familiares, né, para poder nos resguardar em relação aos cuidados necessários. Então, é um pesadelo que ronda a mente das mães baianas, as mães brasileiras, as mães lactentes, né, que são as crianças, os bebês pequenos, que dependem do aleitamento materno, faltar. E aliado a essa circunstância, nós temos uma excelente informação, que são os estudos recentes que dão conta de que os anticorpos das mães vacinadas passam pelo leite materno para os bebês e eles possuem uma potencial condição de proteger os bebês de condições mais graves, de repercussões mais graves da doença. Então, isso, sem dúvida, é um alento. Né? Qual é a mãe que não quer receber a vacina para poder passar anticorpos para os seus filhos? Isso não quer dizer, evidentemente, que a gente está dizendo que o leite materno ele vai imunizar, porque a imunização, propriamente, ela ocorre com a vacinação. Mas é um alento ter a possibilidade de passar anticorpos e ter uma especial proteção desses bebês. Então, são os principais pontos de argumentos que nós estamos procurando dialogar com os poderes públicos, com os gestores públicos. É um apelo das mães
É um apelo de quem pede pela proteção desse público, e até porque, quando a gente fala em proteção da maternidade, a proteção da maternidade sempre envolveu políticas públicas que envolviam grávidas, puérperas, lactantes. As lactantes já são um público prioritário de várias políticas públicas, né? Nós temos direito a atendimento preferencial, atendimento prioritário, a gente tem direito a trabalhar remotamente, inclusive tem projetos de lei aprovada nesse sentido, né? O próprio Conselho Nacional de Saúde, logo no início da pandemia, recomendou que as grávidas, as puérperas e as mães lactantes fossem afastadas, que participassem do isolamento social, fizessem quarentena. Então, é um público vulnerável, é um público que precisa ter atenção. Entendo. Doutora Charlene, os bebezinhos muito pequenos, eles também não podem usar máscara, né? Então eu fico imaginando que seja também uma coisa mais complicada levá-los para tomar as vacinas do calendário vacinal, para levar as consultas no pediatra. Exatamente. E isso também seria uma razão a mais para a vacinação da mãe lactante por essa questão de, pelo aleitamento, passar alguma proteção para os seus bebês, né? Sim, sim, são extremamente vulneráveis os bebês, né? Embora a gente sabe que existem estudos que dizem que as crianças não sofrem maiores repercussões, eu acho um pensamento muito perigoso a gente se confiar nessa circunstância de que as crianças não sofreriam maiores repercussões do vírus, porque assim, os bebês estão vulneráveis sem máscara, né? E a gente tem notícias de que os hospitais pediátricos cada vez mais recebem as crianças, então, assim, é um tormento na cabeça de nós mães essa possibilidade de nossos filhos adoecerem, os bebês pequenos, e eles ficarem sem o aleitamento materno por conta do adoecimento e até a hospitalização das mães. Então, a gente pede que os gestores olhem com carinho e continuem estabelecendo a proteção integral da maternidade, né? Essa proteção não pode ser parcial. Precisa observar também a proteção da vida, né? Precisa observar também a proteção dos bebês e das suas mães. Nesse momento, doutora Charlene, como é que estão as conversas e as negociações? Quais são as principais resistências nesse momento para a inclusão desse grupo na vacinação prioritária? Bom, o nosso movimento ele surgiu nas redes sociais, através dos diálogos que os grupos de mães, né, estabelecem em redes como o WhatsApp, e a gente começou a fazer umas movimentações nas redes, procurando um diálogo com gestores no Instagram, comentando as publicações sobre as vacinas, questionando por que as lactantes ficaram de fora. Então, o nosso diálogo com eles tem sido nesse sentido. Não obtivemos uma resposta oficial. A gente tem a nosso favor a resolução da CIB, que foi aprovada semana passada, e ela nos contempla. Até então, ela nos contempla. No entanto, a gente possui a preocupação porque logo mais, no final da tarde, a gente vai ter uma reunião, uma nova reunião da CIB, que ela se reúne periodicamente, e assim, a gente ouviu conversas extraoficiais de que estariam buscando rever esse entendimento para nos excluir oficialmente, já porque estamos reivindicando esse direito, porque temos essa previsão expressa na CIB, de que, segundo o artigo 18, após a vacinação de determinados grupos prioritários, após a vacinação das grávidas, puérperas e lactantes com comorbidades, as lactantes sem comorbidades também entrariam na estratégia de vacinação. Então, o nosso apelo é para que não sejamos excluídas deste documento e que continue existindo a previsão de vacinação desse público. Nós não tivemos uma reunião oficial, o nosso diálogo tem sido feito através das redes sociais. E também a gente faz esse apelo através da carta aberta, através da imprensa, mas a gente já obteve bons pronunciamentos, né? Nossa carta chegou a alguns parlamentares que já sinalizaram que a nossa causa é justa, a exemplo do próprio presidente da Câmara Municipal, né, de Salvador, o vereador Geraldo Júnior, que disse que vai pleitear a nossa inclusão. A gente tem já apoio no âmbito federal, nosso deputado estadual Cacá Leão também disse que vai fazer um pronunciamento, então a gente já tem um certo acolhimento à causa das mães por parte de alguns parlamentares, mas a gente não conseguiu o diálogo direto ainda com os gestores públicos, a gente tem buscado conversar pelas redes sociais. Tem uma pergunta de Júlia Maia, nossa ouvinte. Ela diz o seguinte, o que você acha sobre a determinação que limita o tempo de amamentação a 6 meses apenas para a vacinação de lactantes com comorbidades? E como isso impacta na luta pela vacinação de todas as lactantes? Sim, essa foi uma outra surpresa que as mães, a comunidade de mães sempre conversa entre si. Ontem à noite vimos que a prefeitura restringiu o critério hoje, né? Hoje uma mãe lactante que tem um bebê, uma mãe que tem comorbidade, ela que tem um bebê pequeno, de 8 meses, ela não vai conseguir mais a vacina. Ela pode ter conseguido se vacinar no final de semana, na sexta-feira, porque a prefeitura estabeleceu um marco temporal de 6 meses
para se considerar lactante. E isso vai totalmente contrário às orientações da Organização Mundial da Saúde, que preceitua que o aleitamento materno devia ter 2 anos. Sim. A gente vai de encontro aos documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria, que informa que os lactentes são os bebês até 2 anos. E, então, como considerar que lactante é apenas aquela que vai até 6 meses? Né? Isso é até um desserviço, porque desestimula o aleitamento materno pós o período de 6 meses, que é toda uma luta, né, dos pediatras, da Organização Mundial de Saúde, para que as mães continuem fornecendo o leite materno após os 6 meses de amamentação exclusiva, né? A gente já tem orientações de que mesmo bebês que estão em fase de introdução alimentar, sim, o principal alimento é o leite materno. Então, as mães que optam por amamentar, por continuar amamentando após os 6 meses, aquelas que podem, que têm condições de fazer isso, são consideradas lactantes. Então, é uma restrição que nos causa uma certa apreensão, porque política pública não pode ser excludente, a gente não pode restringir, né, uma coisa tão importante que é o incentivo ao aleitamento materno. Inclusive, a gente já tem notícias nos grupos de mães que algumas mães decidiram postergar o desmame, não fazer o desmame agora, mas justamente tendo esperança na vacina, de poder receber a imunização e, através disso, passar os anticorpos pelo leite materno para os seus bebês. Então, isso já é extremamente positivo, essa possibilidade. Este estudo foi muito, muito feliz, porque nos possibilitou a esperança e possibilitou também a manutenção do aleitamento materno. Então, hoje, às 16h, vai ter uma reunião nessa comissão Intergestores Bipartite. E existe alguma expectativa positiva de vocês com relação a isso? Ou apenas, talvez, a possibilidade de excluir o artigo 19, que seria a vacinação de todas as gestantes, puérperas e lactantes sem doenças crônicas, depois da vacinação do primeiro grupo, que seriam as lactantes com comorbidades, gestantes e puérperas? Olha, a gente tem uma interrogação no ar nesse sentido. A gente já teve umas declarações do secretário de Saúde dizendo que não pode fazer nada pelas lactantes, porque nós estamos previstos no PNI, que o PNI é a estratégia no âmbito do governo federal. Então, atribuiria-se essa restrição ao governo federal. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, a gente está lutando, né, porque mãe não desiste, né, pela vida dos seus filhos, a gente não desiste nunca, então, assim, vamos até o fim fazer esse apelo aos governantes. A gente lembra ao Estado e ao município que, assim, eles não devem se curvar a uma pseudo-subserviência ao Ministério da Saúde, porque os entes federados são independentes, né? A gente sabe que a saúde, ela é gerida de maneira tripartite, né? Então, não é porque o governo federal incorreu em um erro em omitir-se no provimento da política pública em favor das lactantes, que o Estado da Bahia, o município e os municípios, né, do Estado da Bahia, de Salvador, outros municípios, precisariam incorrer nesse erro de excluir as mães lactantes e, consequentemente, a proteção dos seus bebês. Então, o nosso apelo é honrar a independência e a possibilidade, até o espaço de autonomia que existe na gestão local da estratégia de imunização. A gente sabe que os estados e municípios têm uma certa autonomia, sim, até porque aqui no estado da Bahia nós estamos invertendo a ordem do PNI, né? O PNI ele não está sendo seguido à risca, de maneira obediente. Se a gente quer argumentar uma certa obediência ao PNI nacional, a gente não está seguindo. A gente tem público de fase 4 sendo vacinado antes do público da fase 3, antes do público das comorbidades, que essa é uma outra situação. A gente está tendo vários problemas com as pessoas que têm comorbidades, e não é apenas aqui eu já não falo em relação às mães, as lactantes grávidas e puérperas, mas assim, as pessoas que dependem do sistema público de saúde, as pessoas que dependem de procurar um médico para poder atestar suas comorbidades, estão tendo dificuldade nesse sentido. Então, assim, esse é um público que deveria ter máxima prioridade, e a gente sabe que está sendo deixado para trás, né? Outros públicos, igualmente, assim, públicos válidos, com muita justiça, estão sendo vacinados. Mas, assim, a ordem está sendo invertida, então a gente sabe que esse é um exemplo de que existe uma autonomia para se relativizar o que disciplina o PNI. Olha, tem muitas mensagens aqui de apoio ao movimento Lactantes pela Vacina, aqui no nosso YouTube, #ImunizaMama, #Lactantes pela Vacina, urge a inclusão das lactantes na prioridade de vacina, vacina já sem restrição, luta pela vida, pela proteção da mãe e do bebê. Então a gente também se junta a esse apelo aí pela manutenção do artigo 19, para que as mães lactantes com e sem comorbidades
possam ser vacinadas, e essa também é uma causa nossa, e queira contar aqui com o nosso apoio, doutora Charlene, pelo Nós grupo agradecemos das muito, mães lactantes. agradecemos muito o apoio às mães. As mães juntas têm muito poder e a gente espera conseguir isso, conseguir a nossa proteção, a proteção dos nossos bebês. Claro. E poder respirar um pouco, né, nesse pesadelo que é a pandemia e a saúde dos nossos filhos. Sim, eu também sou mãe, entendo perfeitamente o que você está dizendo. Minha filha já não é mais um bebê, tem 6 anos, mas eu entendo totalmente. Eu sei o que é estar puérpera, eu sei o que é amamentar, eu sei o que são as preocupações que a gente tem com os nossos filhos, então apoio totalmente e apelo aí junto com vocês para que esse grupo seja incluído o quanto antes nos grupos prioritários. Muito obrigada, até a próxima e boa semana. Obrigada, agradeço muito o espaço. Boa semana para todos. Doutora Charlene Borges, defensora pública federal, integrante do movimento Lactantes pela Vacina, um movimento de mães pela vacinação de lactantes sem comorbidades nos grupos prioritários de vacinação.